Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar um pouco sobre como a Bíblia nos fala sobre a possibilidade de ter paz em meio às dificuldades, né? A Bíblia fala sobre esse assunto em diversas situações distintas, mas existe um elemento comum que é quando a gente tem Jesus na vida, quando a gente está perto de Deus, a gente não precisa que tudo esteja bem para que nós estejamos bem, né? Para que nós tenhamos paz. Né? A paz que Deus traz para a nossa vida, ela não depende de nós estarmos passando por situações tranquilas. Né? E a nossa paz não está fundamentada em situações, em circunstâncias, mas sim na presença do Deus de toda a paz. Eu estava estudando um pouco sobre o livro de Atos, né, que conta ali a vida dos discípulos, a vida da comunidade cristã após a partida de Cristo, né? E é interessante como aquelas pessoas elas estavam sempre buscando a Deus em oração, pela palavra, obedecendo aí aos princípios cristãos mais básicos, que era o de convívio, sempre juntos ali como igreja, orando, buscando a Deus nas instruções que Deus já tinha revelado, né, cuidando daquelas pessoas que estavam passando necessidade e tudo mais. Não tinha nada extraordinário, não tinha nada super eloquente, não tinha nada que tivesse grande valor no sentido terreno, assim, de estruturas, de projetos. Eles estavam ali tendo uma vida simples, né? E era só problema na vida daquela comunidade. Nunca estava tudo bem. E a gente vê Deus fazendo coisas maravilhosas por meio dessas pessoas que estavam sempre metidas em problemas, né? Elas nunca tinham as circunstâncias ideais para poderem atingir grandes coisas na vida, né? Mas é justamente a equação contrária, né? Tava com perseguição, né? Com sofrimento, dificuldades financeiras, perseguição do Estado contra eles, né? Gente sendo torturada, gente sendo, sabe, às vezes até morta, né? A igreja se reunindo muitas vezes de forma escondida, né? Dentro das casas e correndo perigos diariamente, sofrendo muito. E no meio disso tudo a gente vê crentes felizes por adorar a Deus, né? No meio dessa situação toda. E é muito interessante isso, né? Eu estava pensando especificamente no capítulo 4, né? Quando Pedro e João são presos e depois eles são soltos e eles sofrem, né, por terem pregado o evangelho, eles são açoitados, eles saem dali dando glória a Deus, porque eles puderam sofrer, né, por ter obedecido ao Senhor Jesus. E é interessante também a maturidade espiritual não só dos dois apóstolos, mas também da igreja, né? A igreja, quando ela sabe dessa notícia de que Pedro e João haviam sido soltos, né? Pela reação da igreja a gente vê que eles não estavam orando para que eles fossem soltos somente. Eles não estavam orando somente para que o sofrimento acabasse, para que aquela situação difícil pudesse passar. Mas eles estavam orando e buscando a Deus para que Deus fizesse a sua vontade, ainda que fosse por meio daquela situação que não era agradável, né? Então a gente vai ver que eles oram a Deus e agradecem a Deus por tudo que Deus fez naquela situação, né? Mesmo apesar de todas essas dificuldades, eles dão glória a Deus, eles falam: Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor usou essas pessoas, né? Inclusive os perseguidores, eles estavam no plano do Senhor, né? Para que a tua vontade fosse feita, para que a tua palavra fosse semeada, para que a gente pudesse sofrer pelo teu nome. E eles louvam e agradecem a Deus por esse momento de sofrimento, né? Isso não quer dizer que a Bíblia nos ensina a gostar de sofrer, não quer dizer que a Bíblia ensina que sofrer é bom, mas a Bíblia nos ensina que há algo tão bom que nem o sofrer pode interromper, né? Que é a paz de Deus em nós, né? Então isso é uma notícia muito animadora para nós quando a gente está passando por situações em que a gente não vê o fim daquele sofrimento, né? Então problemas de família, problemas financeiros, problemas espirituais,
problemas que perduram por anos, né? E às vezes a gente fica depositando nesses problemas a nossa falta, né, de crescimento na vida espiritual, né? A gente fala, não, quando eu tiver tempo, eu vou me dedicar ao Senhor. Quando tiver tudo bem, eu vou poder servir mais a Deus, eu vou poder ser mais fiel a Deus. Quando eu estiver sofrendo menos pressões, quando eu tiver menos aflições no meu coração, eu com certeza vou poder ser mais crente, né? E a gente acaba vivendo uma vida ainda mais sofrida, ainda mais difícil, por ignorância em relação à palavra de Deus, né? Acaba sendo, infelizmente, por opção própria. Porque o que a Bíblia nos diz é que a paz de Deus excede todo o entendimento, né? O que a Bíblia nos diz é que com Jesus a gente pode ter paz e ter alegria e ter o coração cheio de gratidão e de adoração ao Senhor no meio de um problema, né? Então, se hoje a gente está passando por uma dificuldade, essa é a boa notícia. A gente não precisa esperar isso acabar para ficar bem, né? A gente não precisa esperar isso acabar para poder se alegrar em Deus de novo, mas sim fazendo aquilo que nós já sabemos, né? Buscando a Deus diariamente, obedecendo a Deus naquilo que, né, nós temos a possibilidade. Nós podemos sim ser alvos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, para que a gente fique em paz antes de ficar tudo bem, né? É por isso que Paulo vai orar pelos Tessalonicenses, dizendo que o Deus da paz, né, derrame sobre vocês continuamente a paz em todas as circunstâncias. Não quando estiver tudo bem, mas em todas as circunstâncias. Porque quando está tudo mal, Deus é o mesmo. Ele continua sendo o Deus da paz. E as circunstâncias difíceis não são mais fortes do que o poder de Deus. Não o impedem de derramar paz sobre o nosso coração. A gente aprende isso em várias histórias aqui da igreja primitiva, né? Então, já pensou como seria bom se nós, no meio de tantas dificuldades, pudéssemos simplesmente descansar em Deus e, apesar do sofrimento, ter uma paz que é maior do que esse sofrimento, né? Isso com certeza está disponível para nós que cremos em Jesus, quando nós de fato aproveitamos os meios de graça que Ele já nos tem dado, né? A palavra de Deus, a comunhão com a igreja, as orações, a gratidão, a adoração e tantas outras coisas, né? Então que a gente possa valorizar, né, essas bênçãos que Deus nos tem dado, para que hoje, né, na situação que a gente está hoje, a gente desfrute dessa paz tão grande que o Senhor Deus nos traz. Certo? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.